O cuidado com o vento de doutrina. Esta é a lição número 10 da classe de jovens. Para esta aula, os anos sugeridos são os 126, 186 e 413. E você tem tido cuidado com esse vento de doutrina que anda por aí? Qual é o perigo do vento de doutrina? E por que vento de doutrina? Introdução. Estamos estudando a respeito da preciosidade da doutrina bíblica e advertindo sobre os perigos das falsas doutrinas que conduzem as pessoas ao erro e às práticas pecaminosas. É muito importante essa questão do vento de doutrina. O que é o vento de doutrina? O que ele faz? E é um raciocínio bem simples. O que o vento faz? O vento ele destrói, destelha, né? Joga telhado para um lado, joga telhado para o outro, cria furacões, tantas outras coisas. E o que é vento? É o ar em movimento, lembra disso? Bom, o vento de doutrina é aquela doutrina que vem para fazer um estrago. Ela chega destruindo tudo. E por que ela destrói? E o que ela destrói? Ela destrói a sã doutrina. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu de sólido, de firme, de verdadeiramente bíblico, o vento de doutrina ele vai dizer justamente o contrário disso. E de modo geral, sejamos razoáveis. Por que nós somos levados pelo vento de doutrina? Simples, porque o vento de doutrina fala aquilo que nós queremos ouvir. E é muito mais fácil nós termos uma conexão com aquilo que é a nosso favor do que aquilo que é contra. Então, por esta razão, o vento de doutrina tem levado muitas pessoas, muitos jovens inclusive, para a perdição. Por quê? Porque eles acreditam verdadeiramente que o vento de doutrina é uma doutrina boa. Por que eles pensam que é uma doutrina boa? Justamente por isso, porque dá ao jovem a oportunidade de ouvir o que ele quer ouvir e, principalmente, fazer o que ele quer fazer. E, mais uma vez, sejamos razoáveis só entre mim e ti. Sabemos que o jovem, a jovem, tem alguns pensamentos que voam, né? Os pensamentos que voam e querem fazer uma coisa ou outra que para nós sabemos que não é o correto de fazer. E o vento de doutrina vai trazer justamente a justificativa, melhor dizendo, para esse tipo de pecado. Então, é perigoso e verdadeiramente o vento de doutrina ele vem para destruir tudo aquilo que é bom. Por isso, não perca o telhado da sua casa de doutrina. Tendências atuais das falsas doutrinas. Tempos pós-modernos. O crente não conseguirá manter uma fé genuína em Deus se ele não conhecer as tendências e os desafios de seu próprio tempo. Nesse caso, que tempos são os atuais? Quais as principais marcas da atualidade? Nós vemos hoje os apelos mundanos e carnais. Ou seja, o mundano aqui não cabe mais uma ideia de sistema. O carnal já fala tudo, né? Tudo aquilo que é para a carne, o pecado da carne, os desejos carnais. Então, isso vai fazer com que os tempos pós-modernos, vai fazer com que o jovem, por exemplo, e o jovem é um alvo muito forte, é um alvo muito forte e fácil, né? Por que é forte? Porque o jovem ele é forte, como diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 14, mas a palavra de Deus está em vós, por isso que você é forte. Por outro lado, os jovens, principalmente esses que não têm a doutrina bíblica, eles são alvos fáceis. É fácil de conduzir o jovem, a jovem, para os desejos mundanos e carnais. É extremamente fácil. Principalmente ali a questão carnal, né? O crente precisa ser capaz de identificar os seus males. E aqui há uma questão muito importante. É possível que talvez você se lembre que alguns tempos atrás nós estudamos sobre as tentações. E é uma questão importante você identificar quais os males que você vive. E esse trimestre que falava sobre as tentações falava muito dessa questão, né, dos problemas que os jovens enfrentam. Eu achei uma revista muito atual, muito interessante até. Talvez uma das melhores dos últimos tempos, lançado pela CPAD. Pois bem, quando você identifica os males, porque o teu mal pode não ser o meu mal.
Quando essa revista das tentações foi lançada, eu tive o cuidado para chegar para todos os jovens e as jovens para saber de cada um deles qual é a fraqueza que eles têm. E cada um me falou uma coisa completamente diferente, foram muitas coisas aleatórias. Umas se sentiam tentadas, por exemplo, pela questão do álcool, né, da bebida, outros por outras questões completamente aleatórias. Então, com base nisso, o que eu fiz? Eu preparei a aula para cada tipo específico de mal. E por que eu digo isso? Porque você pode ter uma fraqueza que talvez não seja minha. E a minha fraqueza pode não ser a sua. Então, e isso, por exemplo, na sua classe, você tem várias pessoas, então cada um pode ter um mal diferente. O mal que eu digo assim é se sentir tentado por algo. É o teu ponto fraco, ponto. Isso aqui acho que é o ponto que eu fechei aqui. É o seu ponto. Qual é o seu ponto fraco? Você precisa identificar isso. E por que você precisa identificar o seu ponto fraco? Porque você, sabendo o seu ponto fraco, você tem como se fortalecer. Então, nós temos que ter este feeling, né? É feeling que fala? Não, acho que feeling é outra coisa. Esquece o feeling. Nós temos que ter o tempo, né? O entendimento para saber qual é o mal, aquilo que me aflige. Qual é o meu ponto fraco? E você, qual é o seu ponto fraco? Não precisa você deixar aqui nos comentários, a não ser que você se sinta seguro, né, de responder. Até porque eu não quero criar nenhum constrangimento para você, mas qual é o seu ponto fraco? Qual é o meu ponto fraco? E todos nós temos um ponto fraco. Eu tive um pastor, né, de saudosa lembrança, foi o pastor que, inclusive foi o pastor que me instruiu na palavra, quando eu era novo convertido. Ele falava uma coisa que eu achava muito interessante, ele dizia que cada um de nós tem um particular com Deus. E ele falava muito isso. Um dia eu perguntei para ele, o que é particular com Deus? Ele falou assim, não, meu filho, cada um, o particular que eu digo é cada um tem um ponto fraco com Deus. Você tem um ponto fraco, eu tenho um ponto fraco. Eu falei, mas o senhor é pastor? Ele, eu sou pastor, mas eu também tenho o meu ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco, aquilo que nós temos muita dificuldade, aquele pecado que temos dificuldade para vencer. Então é importante que você saiba qual é o seu ponto fraco, justamente para que você assim venha vencê-lo. Tempos de desconstruções. A ideia destes teóricos é a de que o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta, pois é fruto da mente humana apenas. Olha que algo completamente estranho. Como pode um conhecimento religioso, no nosso caso, a Bíblia Sagrada, ou familiar, aquilo que seu pai e sua mãe te ensinam, como isso pode ser algo ruim? Como isso pode ser algo de uma mente, ou somente uma mente humana, é considerado uma... Não faz sentido, porque existe a verdade e existe a mentira. Então aquilo que seu pai e a sua mãe te orienta, te instrui, aquele conhecimento que ele faz com que você seja uma pessoa que herde isso dos seus pais, os seus pais não vão te ensinar aquilo que é ruim, ele vai ensinar aquilo que é bom. É claro que tem uma exceção ou outra que o pai e mãe ensinam algo errado, né, de modo geral. Ou melhor, em algumas exceções, mas de modo geral, o pai e a mãe ensinam aquilo que é bom, tanto no sentido religioso, como também no sentido familiar. Os valores familiares, os valores cristãos, né, no nosso caso também. Porque o discurso não tem a intenção somente de comunicar, mas de estabelecer domínio e poder. Ou seja, quando o discurso desses teóricos, eles falam, eles chegam, por exemplo, na mídia, por exemplo, o que acontece? Eles comunicam, mas a partir da comunicação eles também estão estabelecendo um domínio, um poder. É aquela velha máxima que eles usam, né? Uma mentira falada muitas vezes acaba virando verdade. Isso aqui não é verdade, mas isso aqui é o povo que usa. Mas quando uma pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem prático. Quando você tem uma pessoa específica, né? Existe uma pessoa específica, e cada uma pessoa começa a falar uma coisa específica dessa pessoa, uma coisa específica, um defeito que essa pessoa tenha, por exemplo, todo mundo vai achar que de fato essa pessoa tenha. Por quê? Porque está todo mundo falando, ainda que essa pessoa não tenha. Às vezes foi uma pessoa que achou que ela tivesse e começou a passar para um e passou para outro, e todo mundo acha que aquela pessoa tem aquele defeito, aquele problema, mas na verdade ela não tem, e quando vai se descobrir ela não tem nada daquilo. Então, mas como todo mundo está falando, parece que é uma verdade. Isso deve ser verdade mesmo, não está todo mundo dizendo, está todo mundo falando isso dele, está todo mundo falando isso dela. Então é importante que nós venhamos compreender e checar
aquilo que as pessoas estão dizendo. Mas nós temos também, claro, a ideia de que sim, aquilo que nossos pais passam para nós, tanto no sentido religioso quanto também no sentido familiar, é sempre de muito bom tom e sim, é uma verdade absoluta na maioria das vezes. Espiritualidade sem vida. A mentalidade pós-moderna traz consigo aquilo que tem de mais nocivo à fé cristã na atualidade, pois ele defende o fim do padrão, principalmente o bíblico. Logo, a verdade é particularizada, a autoridade é desrespeitada, a moralidade é circunstancial e os relacionamentos são descartáveis. Então veja que grandes problemas tem para os jovens hoje, né? Primeiro, a ideia de defender o fim do padrão. Que padrão? Principalmente o bíblico. Se algo é padrão, é porque precisa ser seguido. Vou te dar um exemplo. O uniforme da sua escola ele é um padrão, ou seja, todos os uniformes são iguais. Isso é um padrão, ou seja, o padrão é aquilo que, claro, todo mundo é igual ou é similar, é muito parecido. Então, o padrão bíblico. Então, é o primeiro, algo que eles querem acabar é com o padrão bíblico, o ensinamento bíblico, aquilo que a Bíblia dita, né? A Bíblia dita algo, um valor em todos os lugares do mundo é o mesmo. Então, eles querem tirar esse padrão. A outra questão também é a verdade que é particularizada. Cada um tem a sua verdade. Por exemplo, eu posso dizer que o céu é cinza e o outro pode dizer que o céu é verde. E tanto eu quanto ele tem razão. E outro diz que o céu é branco, então o outro também tem razão. Ou seja, cada um tem a sua verdade particularizada. Cada um fala o que quer, cada um tem a sua particularidade, a sua verdade. E nós sabemos que não é assim. A verdade, ela é Cristo aqui para nós, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos sim a verdade, né, que é a verdade absoluta, e a verdade absoluta não é só no sentido cristão. A verdade absoluta também tem outros padrões. Também vou te dar um exemplo, por exemplo, a matemática. 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar. Por quê? Porque é uma verdade absoluta. Então, é isso que eles querem acabar. Também, e com isso, a autoridade acaba sendo desrespeitada. As pessoas acabam não respeitando mais ninguém. Por quê? Porque quando não há um padrão, então não há nada a ser seguido. Ou seja, imagina, por exemplo, se na sua igreja não tem um pastor ou um dirigente. Vamos botar aqui a ideia do pastor, né? Na tua igreja não tem pastor, na minha igreja também não tem pastor. Então você faz o que você quer, a outra irmã faz o que quer, a outro jovem faz o que quer e acaba não tendo um direcionamento. Então veja que a importância das questões da moralidade, da autoridade, tanto pastoral quanto das demais, né? E tem também a questão dos relacionamentos que são descartáveis. É o famoso ficar, né? Hoje, bom, pelo menos no meu tempo era ficar, eu não sei como é que é hoje, né? Eu tô aí meio fora do mercado. Mas vamos lá. As pessoas dizem o quê? Não, você vai ficando com um, vai ficando com o outro até você acertar. Ué, o relacionamento fica com um hoje e fica com outro amanhã? Fica com uma hoje e com uma outra amanhã? Não. Ou você fica, ou você não fica. Ou você ata, ou você desata. Mas nós cristãos, nós devemos ter um posicionamento sério, principalmente no relacionamento amoroso. Nós não devemos ficar com um e com outro, né? Com uma e com outra. Isso, Deus não está neste negócio. E a questão da moralidade, que é circunstancial. Cada moral tem a sua circunstância, depende muito da circunstância. Dependendo da circunstância, eu vou ser moral, dependendo da circunstância, eu não vou ser moral. Não, não é isso. Nós temos que ser sempre morais. A espiritualidade sem um compromisso com a igreja local é um fenômeno pós-moderno. Imagina, por exemplo, a espiritualidade sem vida é uma espiritualidade sem a ideia do compromisso com a igreja. Claro que nós devemos ter a nossa igreja, né? A igreja local que nós chamamos, né? Nós devemos pertencer a uma igreja. Porque que espiritualidade é essa? Que eu não vou participar da ceia, eu não vou à igreja para ter uma palavra pastoral, eu não vou à igreja porque eu não aceito a liderança, seja ela de qual for. Então, Deus não está nesse negócio. Nós temos, a nossa espiritualidade é viva entre uma coisa e outra, porque nós vamos à igreja, nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos dos trabalhos, temos comunhão um com os outros.
A resistência do crente, o mundo a ser resistido. O crente é desafiado a vencer a tentação, o diabo e o mundo. E eu vou colocar mais um aqui que é para colocar lenha na fogueira. Eu gosto desse negócio, colocar lenha na fogueira. Qual é o maior adversário que você tem? Você sabe? Não, não é o diabo. O maior adversário que você tem é você. E sabe qual é o pior disso? Que onde você está, o seu inimigo está também. E você só vai vencer esse inimigo quando você morrer. Olha que situação. Nós somos o nosso maior inimigo. Por quê? Porque o diabo, nós resistimos ele na fé. Resistimos o diabo no nome de Jesus. Nós o repreendemos no nome de Jesus. Nós expulsamos demônios no nome de Jesus. Mas e nós? Como é que nós vamos expulsar de nós mesmos? Não, nós não conseguimos expulsar, não existe esse negócio. Então veja que aqui é uma questão muito interessante, que aqui vem a questão do vencer a tentação. Para eu vencer a tentação, sou eu quem tem que vencer a tentação. E eu só vou vencer a tentação se o Senhor estiver comigo. É claro que tem alguns casos específicos de pessoas que nem são cristãs, mas que também vencem a tentação. São pessoas que têm um domínio próprio, né, que é uma das partes do fruto do Espírito. Então, vencer a tentação, devemos também resistir o diabo. E tem um mundo também, um mundo aqui é no sistema, né, religioso, né, da ideia de sistema, não o sistema religioso não, gente, é o sistema do mundo, né. Então, por quê? Porque muitas vezes, né, o sistema mundano, porque às vezes as pessoas se eu não posso amar o mundo, então como é que fica? Como é que eu vou pregar o evangelho? Não, o mundo aqui que fala não é do planeta, não é das pessoas que vivem na Terra. O mundo que se refere ao sistema do mundo, não um sistema corrupto, um sistema de mentira, um sistema de que só o sangue do cordeiro, de pecado, é isso que nós temos que resistir, é isso que nós temos que vencer. Um mundo sem fundamentos. Portanto, assim como os salmistas e o profeta Abacuque foram desafiados, os crentes da atualidade o são e devem manter firme a sua fé, mesmo em um mundo sem fundamentos sólidos. Aos Hebreus 11:1 vai nos falar sobre a questão da fé. O que é o fundamento? Fundamento, por exemplo, na sua casa tem um fundamento que nós chamamos de alicerce. Muito provavelmente, você não deve ver o alicerce. É difícil de ver o alicerce, mas ele está lá. Por que a sua casa não cai? Porque o alicerce segura toda a construção. E é um alicerce sólido. Ele é firme como uma rocha. Ele é duro que só. E é isso que nós temos que ter. A nossa fé ela tem que ter uma base sólida, firme. Nós não somos levados por vento de doutrina. Alguém vem falar alguma coisa, mas como nós temos base bíblica sólida, nós não nos deixamos levar. Porque a ideia da sociedade líquida, daquela sociedade que é levada, a água você joga para lá, ela vai e ela se espalha. Agora, quando é um alicerce, aí não, ele fica firme. Né? E nós devemos ser assim. Você, jovem, você é uma pessoa que está na presença santa do Senhor. Então você, claro, você é uma pessoa firme, né? Uma pessoa sempre constante na obra do Senhor. E é importante que nós venhamos ter esses fundamentos sólidos. E esse fundamento sólido nós só vamos conseguir mediante o conhecimento da palavra, porque é a palavra de Deus que nos dá a firmeza. É pela palavra do Senhor que nós temos fé. É pela palavra de Deus que nós temos entendimentos da parte do Senhor. Portanto, continue sempre estudando a palavra para que você tenha um mundo aí com fundamento, né? E não um mundo sem fundamentos, como o mundo está perdido aí, que não tem fundamento bíblico nenhum. Então, que nós venhamos ter essa firmeza. A vitória que vence o mundo. Paulo compara a fé a um escudo, com evidência clara de que ela cumpre um papel de defesa aos ataques do diabo. O escritor aos Hebreus afirma que a fé oferece firmeza e garantia aos crentes em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Quando nós vamos até brincar, né? Quando nós somos mais novos, né? Os garotos, as meninas dão muito, que é outra praia, né? Elas têm outro negócio, elas vão brincar de boneca, né? Mas nós, os homens, geralmente a gente gosta de brincar de lutinha, por exemplo. Então nós pegamos o quê? Logo uma espada e um escudo. E é muito interessante que o escudo ele vai justamente para isso, para defender. Então a fé é aquilo que nos defende. Nós veja que para que ele defende de quê? Defende
dos dardos inflamados do diabo. Então, quando o adversário lança os seus dardos inflamados, ou seja, os dardos que pegam fogo na ponta, que incendeia tudo, bate no nosso escudo da fé e se apaga. E nós não sofremos dano algum. E essa questão da fé é independente das circunstâncias. Nós temos sempre o escudo da fé para nos defender em todas as circunstâncias. Ame o Senhor, ame a sua palavra, criados para amar. Dentre as virtudes apresentadas na palavra de Deus, o amor é a mais nobre e sublime. Entretanto, a Bíblia ensina que o amor deve ser empregado na direção correta. Caso contrário, seus efeitos serão desastrosos, como o amor ao dinheiro, que traz consigo males e dores, ou quando o homem é amante de si mesmo. 2 pontos interessantes. A questão do amor ao dinheiro. Vê que o amor é a questão principal do Evangelho, mas quando ele é colocado numa outra questão é completamente desastroso, que é, por exemplo, a pessoa que tem amor ao dinheiro. A pessoa faz tudo para ter dinheiro. Existia, não sei se ainda existe ainda, um programa no SBT chamado Topa Tudo por Dinheiro, né? Apresentado pelo Silvio Santos. Não sei se ainda existe. Mas dá muito essa dinâmica, que é o quê? A pessoa que faz qualquer negócio para ter dinheiro. E muitas vezes, muitos jovens estão se perdendo por conta desse negócio. Faz qualquer negócio por dinheiro e acaba fazendo o que não se deve fazer. Por quê? Porque tem amor ao dinheiro. Vale o dinheiro, né? O amor ao dinheiro, então vale qualquer negócio para ter dinheiro. E isso é perigoso. A pessoa cristã, você jovem cristão, você não, você é diferente. Você não tem amor ao dinheiro. Você tem amor às pessoas, você tem amor ao Evangelho, você tem amor a Deus. Então, aqui é uma questão muito importante sobre falar que nem todo o amor é bom. Por exemplo, também o amante de si mesmo. Aqui eu quero falar que 2 pontos cruciais. Primeiro é a questão do amante de si mesmo, a pessoa que ama só a si, né? Que o pessoal chama até um nome, acho que é narcisista que fala, né? A pessoa que ama só a si, né? A pessoa, tudo é eu, como diz o bom mineiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então o que acontece? Ele só pensa nele, é um amante de si mesmo, ele só ama a si. Isso aqui é um ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é que nós temos que nos amar. Você tem que amar você. Pode parecer estranho, mas é verdade. Só que você não pode colocar você em primeiro lugar. É isso aqui que é o ponto. Nós temos que ter amor a nós mesmos. Por quê? Porque se você não tiver amor a você, como é que você vai amar o próximo? Você precisa se amar, você precisa se cuidar justamente para você poder também cuidar do próximo. Mas aqui o ponto do amante de si mesmo é aquela pessoa que só tem amor em si. Não é o amor próprio, é o amor acima disso. É o amor somente dele. Ele tem amor... a pessoa que tem amor próprio, ele tem amor próprio, tem amor ao próximo. O amante de si mesmo, ele só tem amor a si. Ele não tem amor ao próximo. Isso aqui que é o ponto. Ame ao Senhor. Portanto, o amor a Deus é também uma forma de resistência aos ataques das tendências atuais das falsas doutrinas, pois o crente que ama ao Senhor lutará intencionalmente por agradá-lo, inclusive rejeitando todo tipo de desvio da verdade de sua palavra. O cristão, ele ama ao Senhor e por isso ele luta. Ele não se deixa levar pelas questões da vida. Quando uma pessoa vem com uma tendência falsa, com um falso ensinamento, ele luta, ainda que ele venha padecer consequências por isso. Mas ele não concorda com aquilo que está sendo ensinado errado, aquela falsa doutrina. Ele é a primeira pessoa a se levantar, colocar o dedinho e falar: isso aqui está errado, porque isso é contra os princípios bíblicos, isso é contra Deus. Ainda que ele venha sofrer represálias, mas ele é uma pessoa que se posiciona. Porque ele luta por aquilo que ele acredita, que no caso é os princípios bíblicos, né? Ele ama ao Senhor acima de todas as coisas e por isso ele não deixa barato, né? Veja, por exemplo, a questão lá de Ananias, Misael e Azarias, né? Você tem que se curvar diante da estátua. Não vou e não precisamos te responder acerca desse negócio. Ou seja, colocou Deus em primeiro lugar, ainda que veio a fornalha de fogo ardente, mas eles se mantiveram firmes. Daniel também, na cova dos leões, também se manteve firme.
né? Ou seja, ele luta pela causa do Evangelho. Ame a sua palavra. Além do amor a Deus, o amor à sua palavra é também um recurso poderoso no processo de enfrentar, resistir e vencer as tendências atuais das falsas doutrinas. Como é que você identifica uma falsa doutrina? Conhecendo a verdadeira. Qual é a doutrina verdadeira? Bíblia, palavra. Quando você ama a palavra de Deus, quando você ama ao Senhor, quando você ama a sua palavra, é diferente. E você ama a palavra, e eu posso te provar isso porque você está aqui comigo, ouvindo um pouco mais da palavra. Para quê? Porque você vai ainda acrescentar na escola bíblica dominical desta aula, ou seja, você estará presente. Por que você está presente na aula que você já ouviu lá aqui na rede do YouTube? Porque você está amando a palavra do Senhor. Então você não se cansa de ouvir a palavra, você está se alimentando da palavra. O seu coração, a sua alma está cheio da palavra. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, como o seu coração está cheio da palavra, você só fala da palavra. Por quê? Porque você ama a palavra de Deus. E quando você ama a palavra de Deus, você conhece a palavra. Então, você consegue identificar, resistir e vencer as falsas doutrinas. Conclusão. O diabo não desistiu de disseminar desvios doutrinários no meio da igreja com o intuito de promover o seu enfraquecimento espiritual. O diabo, ele é astuto. Ele tem sempre uma falsa doutrina, né? Vai de tempo em tempo. A cada ano, a cada tempo, ele inventa algo para destruir a sã doutrina. Mas você, como uma pessoa da parte de Deus, você que é um jovem que está na presença santa do Senhor, uma jovem que está se consagrando, o que você faz? Você conhece as artimanhas do maligno. Por que você conhece as artimanhas do maligno? Porque você conhece a palavra. Então você sabe que o adversário está em derredor procurando a quem possa tragar. Então você não dá brecha. Você é uma pessoa que tapa as brechas, assim como fazia Neemias. Né? Neemias ficava ali na brecha e tampava as brechas. Né? Então que nós venhamos verdadeiramente tampar as brechas para não deixar o vento de doutrina entrar em nossa casa, em nossa igreja, no nosso coração e destruir e acabar com tudo. Lembre-se, o vento de doutrina é como uma tempestade, ele chega e vai destruindo tudo, é como um furacão, vai arrasando com tudo aquilo que demoramos anos e anos para construir. Então, não se deixe levar por vento de doutrina. Quando uma pessoa chegar com uma doutrina nova, que está em acordo com aquilo que você quer fazer e você sabe que aquilo que você quer fazer não está certo, e você sabe que não está certo, você já descarta. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali é um falso ensinamento, é uma falsa doutrina. E de tempo em tempo o adversário, ele cria uma forma diferente de enganar. Ou seja, o vento de doutrina hoje é um, mas amanhã pode ser outro. Por quê? Porque ele se adequa às circunstâncias, às dinâmicas da vida. Por exemplo, aqui no Brasil pode ter uma dinâmica e lá na Nova Zelândia ter outro. Por quê? Porque o lugar é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. E a cultura é uma outra forma também que o adversário usa para enganar o povo. Tantas vezes aí vemos situações de que as pessoas falam, mas isso é cultura. Uma cultura que não dá nem para falar aqui, porque verdadeiramente é algo tenebroso, é horrendo de se falar. Então, nós que estamos na presença santa do Senhor, nós devemos ter cuidado com aquele tipo de cultura que nós estamos vendo, aquele tipo de cultura que está entrando em nossa casa, o tipo de cultura que nós colocamos nossos filhos para assistir, o tipo de cultura que está sendo ensinado nas escolas. Nós devemos abrir os olhos para que nós não venhamos assim dar brecha para o vento de doutrina. Mais uma vez, nós precisamos compreender que o adversário, ele é astuto, ele precisa só de uma brecha para entrar e fazer uma arruaça. Portanto, não dê brecha. Eu sei que quando somos jovens, né, nós somos muito afoitos, nós queremos todas as coisas para ontem, nós somos muito, digamos, eu não consigo lembrar aqui uma palavra, mas nós, quando somos jovens, nós não pensamos muito, ou pensamos só num ponto, nós não pensamos no depois. Então, somos muito emocionais até. Então, cuidado para que, de repente, esse jovenzinho que está chegando com você de um jeitinho mais carinhoso,
pode não ser da parte do Senhor. Abre o olho. E você, menino, também. Essa garotinha que está chegando pode não ser da parte do Senhor. Ah, mas ela ora bem, canta bem. Abre o olho. Hora da revisão. Número 1. Para que não se renda aos apelos mundanos e carnais de seu tempo, o crente precisa ser capaz de identificar os seus males, a fim de enfrentá-los e vencê-los. Número 2. O tempo atual tem sido chamado de pós-moderno, cujo sentido pode ser resumido como o movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais e universais. Número 3, a espiritualidade sem compromissos com a igreja. Número 4, a mentalidade pós-moderna traz consigo aquilo que tem de mais nocivo à fé cristã da atualidade, pois ela defende o fim do padrão, principalmente o bíblico. Número 5, a nossa fé. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!